Os chineses e russos são genuinamente potências independentes, com uma política externa independente e uma política de defesa independente. Eu diria que são civilizações independentes. Então, para muitos deles, há uma dinâmica interna entre os dois lados, onde se tratam como parceiros, não aliados, aliás, porque ser aliado requer o compromisso mínimo de que você é obrigado ao outro, independentemente do que aconteça. Assim, a China não se compromete com mais russos lutando e vice-versa. Se algo acontecer com Taiwan, a Rússia não está automaticamente comprometida. O Ocidente não entende isso. Tenho conversado com muitos deles, e eles não são aliados, são amigos. Portanto, a neutralidade chinesa é genuína, não é como otimista. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com o Dr. Yu Bin, um grande especialista em Rússia e China. O Dr. Yu Bin obteve seu doutorado na Universidade de Stanford, é pesquisador sênior no Centro de Estudos Russos da Universidade Normal da China Oriental em Xangai e autor de 6 livros e mais de 150 capítulos. Mais impressionante ainda, o Dr. Bin tem escrito atualizações trimestrais detalhadas sobre as relações sino-russas nos últimos 25 anos. Todas estão disponíveis gratuitamente online no Comparative Connections. O link estará abaixo na descrição. Yu Bin, bem-vindo de volta. Obrigado. Obrigado por esta oportunidade. Bem, estou feliz por tê-lo de volta, porque quero fazer algumas perguntas mais tarde sobre a Rússia e a China. Mas gostaria de começar com um artigo que você escreveu recentemente, no qual você realmente se concentra no papel de Munique. Na verdade, acho que não é o argumento principal do artigo, mas você explica em vários pontos como a Conferência de Segurança de Munique funciona e foi importante para o que está acontecendo atualmente na Europa. Em Munique 1938, o argumento. Você poderia talvez expandir um pouco sobre como vê a importância de Munique de várias maneiras para a catástrofe europeia no momento? Acho que a Conferência de Segurança de Munique deste ano está longe de ser dramática. E acho que foi aqui que começamos a ver o Velho Oeste, os europeus e americanos, se distanciando uns dos outros. Isso acabou culminando em um debate muito acalorado na Casa Branca, uma discussão entre o presidente Trump e o presidente ucraniano Zelensky sobre como e o que fazer para alcançar a paz, como parar a guerra. Acho que os europeus ficaram no meio desse cenário de Munique e deram o alarme. Foi uma repetição da política de apaziguamento de Munique. Então isso é meio que o que vejo como um Munique eterno. Desde 1938, tornou-se um ícone na mentalidade do Ocidente coletivo, de modo que qualquer coisa, como negociação ou compromisso, é influenciada por isso. É uma traição. É uma repetição de 1938. Então, para os europeus, o presidente dos DAO, Donald Trump, representa uma espécie de repetição histórica dessa infame traição de Munique. Mas sabe, para mim, essa memória coletiva dos europeus parece ser seletiva, de uma forma que eles esquecem que houve um Munique em 2007, onde o presidente russo Putin alertou sobre a expansão oriental da OTAN. E para os europeus, eles rejeitaram totalmente isso. Disseram que não era desejado, para levar na calma e que tudo ficaria bem. Mas Putin realmente falava sério, porque o Ocidente tem continuamente avançado para o leste. E depois daquele discurso de Munique em 2007 que Putin fez, você sabe, o Ocidente fez 3 ou 4 rodadas adicionais de expansão para o leste, eventualmente chegando ao, você sabe, dia do julgamento, que é a guerra sobre a operação militar russa na Ucrânia. Então tudo isso foi sobre a seleção seletiva da memória de Munique, que tem suas consequências ou repercussões contra os próprios europeus. Portanto, este é um momento muito sensível. Meu artigo realmente queria destacar
que de todos os problemas ou qualquer coisa que o presidente dos Estados Unidos Trump fez em casa e no exterior, ele tem sido muito brutalmente honesto sobre a falácia dessa capitulação de Munique. É sobre guerra, sobre o perigo da Terceira Guerra Mundial e guerra nuclear, que não terá vencedores. Acho que Trump realmente acertou. Não importa o que ele diga ou faça, em casa ou no exterior. Para muitos, até mesmo na China, é como se crianças pequenas estivessem dizendo ao Ocidente coletivo que o imperador está nu e vocês estão brincando com fogo. Vocês estão lutando uma guerra que é impossível de vencer. Como você poderia vencer uma guerra contra um dos maiores arsenais nucleares do mundo? E mesmo que você queira falar sobre tudo isso, por que não vai lá você mesmo? Mas você vai criar um estilo. Sabe, é disso que as pessoas de Trump realmente pensam. Pessoas estão morrendo, sabe? São jovens, homens e mulheres morrendo aos milhares simplesmente porque você quer ter a Ucrânia no abraço da OTAN. Então, para muitos na China, não importa se eles o amam ou odeiam. A propósito, Trump é uma figura profundamente dividida, não apenas na América, mas também na China. Muitas pessoas, você sabe, o odeiam, mas muitas pessoas dizem, bem, dê-lhe tempo, dê-lhe uma chance. Você sabe, é uma oportunidade única, talvez. Talvez em mais 4 anos, os americanos voltem à guerra. Então, Trump tem, você sabe, os europeus se comportando de uma maneira que realmente mostra que eles não se importam com a vida humana. Mas para muitos na China, essa é a neutralidade que a China tem desempenhado e pregado neste mundo muito perigoso. Eu chamo de o novo mundo corajoso e sombrio de Trump 2.0, ou a mistura tóxica de armas de destruição em massa e inteligência artificial. E os europeus precisam entender que há limites para o quanto você pode esticar essa analogia de Munique, que é muito tóxica a propósito. A analogia de Munique é super tóxica, porque é usada para minar qualquer forma de negociações de paz que não terminem nas demandas máximas que os europeus têm, certo? Qualquer coisa que não seja tudo mais a Crimeia de volta para a Ucrânia é inaceitável e será então descartada com o argumento de Munique. Mas se você olhar isso da China, e também se estiver em contato com todos os seus colegas em Xangai e no mundo do pensamento político na China, como isso é visto da China, como o que a Europa está fazendo no momento. Há uma compreensão de onde vem essa mentalidade de guerra, ou isso está confundindo os analistas chineses? Acho que, a propósito, há muitas opiniões na China sobre a guerra na Ucrânia. E os europeus, você sabe, sobre esse tipo de aparente crescente lacuna entre a América de Trump e os liberais linha dura na Europa, ou os partidos de guerra na Europa. Alguns veem isso como talvez uma oportunidade para os chineses darem alguns passos para consertar o relacionamento com a Europa, que tem sido bastante difícil nos últimos anos. Outros veem alguns limites para isso. Mas seja qual for o caso, os chineses têm em grande parte desejado ver e aguardado para ver até onde, quanto esse esforço de paz iniciado pelo presidente Donald Trump na América poderia resultar em algo específico em direção a uma paz genuína de longo prazo. Muitos chineses acreditam que é muito difícil, se não impossível, fazer uma paz duradoura. Mas é melhor do que nada, porque a alternativa é simplesmente muito perigosa. The alternative is simply too dangerous. It's still very dangerous, by the way, if you see the Europe. Ainda é muito perigoso. Aliás, se você observar os europeus agora se reunindo, tendo uma reunião de ministros da defesa ou chefes conjuntos com os americanos. Eles estão se tornando mais independentes. E os franceses estão falando sobre estender sua dissuasão nuclear para o leste e para outros membros da União Europeia. E a ideia de 30 mil forças de paz na Ucrânia, independentemente do que os russos pensem. Eles sabem exatamente que os russos discordam disso. Se houver alguma possibilidade de manutenção da paz na Ucrânia, deve ser sob a liderança da ONU. E esta é outra maneira que a China vê isso. No futuro, se a ONU for de fato convidada e autorizada a entrar nesse processo,
os chineses podem desempenhar certos papéis, particularmente na manutenção da paz, porque desde 1990, quando a China começou a se comprometer com os esforços de manutenção da paz liderados pela ONU, a China comprometeu algo como 20 mil ou 30 mil pessoas para operações de manutenção da paz ao redor do mundo. E a China é a maior contribuinte em termos de pessoal e dinheiro para as missões de paz da ONU entre os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Então a China está nesse negócio há muito tempo e uma dúzia de pessoas morreu. Quero dizer, os pacificadores chineses morreram, mas os chineses estão falando sobre essa possibilidade, mas somente se a ONU participar. Então, é assim que os chineses gostariam de ver algum desenvolvimento positivo nesse esforço para buscar certos acordos de paz ou um cessar-fogo. É muito difícil porque os chineses entendem, por sua própria experiência, que passar de um cessar-fogo para a paz, para a estabilidade, para uma estabilidade duradoura, é muito, muito difícil. Podemos falar sobre a questão coreana a propósito. Há muito que os chineses já vivenciaram, e eu não sei o quanto eu falaria sobre isso. Por exemplo, em julho de 1953, quando o acordo de armistício foi finalmente assinado na Coreia, havia apenas 3 partes. A Coreia do Sul se recusou a assinar o acordo e, na verdade, tentou minar o processo de paz ao realizar operações unilateralmente e, em particular, tentando atrapalhar a repatriação dos prisioneiros de guerra. Assim, o acordo, que não era um tratado, mas uma espécie de acordo de armistício, o acordo de trégua, foi assinado apenas por 3 partes: os chineses, norte-coreanos e americanos. Isso foi o caso até hoje, e a Coreia do Sul não estava lá. Ainda mais dramático e fascinante, os americanos e chineses realmente tinham uma espécie de entendimento tácito estratégico de que os chineses lançaram a última operação, a Operação King Song, que durou 5 dias e teve como alvo direto apenas as posições sul-coreanas. E os americanos, em geral, basicamente assistiram seus aliados serem bombardeados pela artilharia chinesa, e então pararam de minar o acordo. Então isso é um tipo de colaboração entre os 2 inimigos. O acordo de trégua de paz coreano foi assinado por causa da colaboração estratégica entre os 2 inimigos. Você acredita nisso? Trump não foi o primeiro a estender a mão ao arqui-inimigo do Ocidente, Putin. China e Estados Unidos fizeram isso. Fazer a paz é muito difícil e complicado. E eu não sei como essa abordagem atual levaria a alguma especificidade. Até agora, tá tudo bem, mas com muitos problemas como a postura pública. Você sabe, o comandante em chefe, eu chamo de comandante em negócio dos Estados Unidos, Donald Trump, sempre vai ao público. Essa postura pública não é muito propícia ao tipo de acordo ou processo em que todos os lados estão agora envolvidos. Basicamente, se você publiciza demais, não só se coloca em uma situação muito difícil e inflexível, mas particularmente o outro lado. Por exemplo, as recentes conversas entre os lados dos Estados Unidos e da Ucrânia, na Arábia Saudita. Quero dizer, eles anunciaram tudo publicamente, como cessar-fogo de 30 dias, e a bola está do lado russo. Então eles nem se preocuparam em levar o acordo a portas fechadas. Eles simplesmente anunciaram, deixando muito pouco espaço para Putin manobrar. Mas a resposta de Putin até agora tem sido muito interessante, aliás, muito diplomática. Acho que ele está deixando muito espaço para o outro lado, enquanto tenta preservar e proteger os interesses russos. Então acho que é uma espécie de vai e vem. Eu diria que há publicidade demais no atual processo de paz. Mas seja como for, os chineses têm sido pacientes. E é exatamente isso que os chineses querem. É exatamente isso que o mundo queria, porque a alternativa é simplesmente muito perigosa. Quero dizer, a continuação da guerra
não apenas para os dois lados, os jovens homens e mulheres da Rússia e da Ucrânia morrendo aos milhares, mas também para o mundo, onde a escalada e os acidentes poderiam acontecer. Então, acho que isso é uma coisa boa para os chineses. Os chineses têm mantido um perfil relativamente discreto ultimamente, porque é o que eles têm defendido. Vamos conversar. Então, é isso que eu vejo. Posso perguntar a você, porque o que estamos vendo atualmente é um nível de comunicação diplomática, ou comunicação em geral, através de fronteiras de grandes potências que não víamos há 3 anos. E eu concordo com você que, por um lado, divulgar tudo é problemático. Por outro lado, também entendemos agora que os americanos decidiram se comunicar com os russos em vários níveis, certo? Ao nível diplomático, eles realmente conversam com eles. E não sabemos se eles nos contam tudo o que dizem, certo? Só sabemos que eles divulgam muito mais do que pensamos. Em segundo lugar, eles se comunicam no nível da comunicação pública, com os anúncios reais. E em terceiro lugar, eles também se comunicam no nível militar, já que os americanos agora retomaram o compartilhamento de inteligência. E os russos, ao mesmo tempo, também comunicam que não vão parar sua intervenção militar a menos que certos pontos sejam resolvidos. Então eles ainda têm comunicação militar. É uma maneira horrível de se comunicar, mas é uma. Eles estão constantemente enviando sinais, certo? Conversei com Michael von der Schulenburg, um ex-subsecretário da ONU, que esteve envolvido em muitas negociações. O que ele disse é que, no geral, o processo em que estamos é aquele em que você pode ver como os dois lados, como você disse antes, têm interesses estratégicos comuns e estão jogando de um lado para o outro para chegar a um cessar-fogo em algum momento. Você acha que os chineses também estão esperando a margem? Ou os chineses, neste momento, também estão tentando apoiar esse processo de alguma forma? Acho que concordo com você, que existem múltiplos canais e múltiplos níveis nos quais russos e americanos estão se engajando. Se julgarmos pela revelação do enviado especial Victor a Moscou, ele basicamente volta com a mensagem de que Putin está falando sério, ao contrário do que os europeus clamam. Putin está mentindo, Putin não é sincero. Mas ele basicamente disse que Putin é sincero e está genuinamente tentando se aproximar de forma construtiva e encontrar o lado dos Estados Unidos no meio do caminho. Então não é, ao contrário do que muitos dizem, um jogo que Putin está jogando sozinho, sem substância. Mas você sabe, discordamos dessa perspectiva europeia, blá blá blá. E ele falou sobre como, quero dizer, sem entrar em detalhes, por exemplo, ele conversou com o lado russo sobre Putin e outras questões, como o Mar Negro e como a navegação e os portos serão geridos, com o cessar-fogo, como as usinas de energia serão protegidas. Então, há muitos detalhes e essas questões já foram respondidas de forma positiva pelo lado dos Estados Unidos. Eu apenas, você sabe, antes da nossa conversa, li a porta-voz da Casa Branca. E ela disse basicamente que o presidente Trump os dois lados estão muito próximos de algo muito significativo. E eles falam sobre muitas questões específicas. Então, quando você chega aos detalhes, acho que isso é um bom sinal. Ou seja, acho que o lado russo está realmente tentando se encontrar com a Casa Branca. Claro, ainda há uma certa distância entre os 3 lados, a propósito. Por exemplo, os russos ainda gostariam, por exemplo, de uma garantia de que isso será por escrito. O cessar-fogo levaria a uma paz e estabilidade duradouras, já que os russos insistem nisso. E os russos, por exemplo, ainda querem que esses territórios ocupados sejam deles mesmos. Eles não estão dispostos a negociar isso. Então eles disseram, temos as eleições, todo tipo de coisa. Então os russos queriam isso. E os americanos realmente querem congelar no momento. Ou seja, você mantém sua terra, mas talvez os europeus mantenham sua soberania.
Então vocês resolverão isso no futuro, mas vamos parar de lutar. Mas a Casa Branca percebeu que não há esperança. Eles falaram publicamente sobre isso muitas vezes. Não faz sentido. É impossível voltar a 1991 ou 2014, você sabe quando a Crimeia foi tomada. Mas a Casa Branca realmente quer um tipo de cessar-fogo imediato. Então isso é um grande dilema para os ucranianos. A condição do lado russo é inaceitável. Mas acho que os dois lados, quero dizer, amanhã Trump vai conversar com Putin. A propósito, isso já foi divulgado e acho que estamos esperando para ver. E eu acho, mas deixe-me apenas resumir o que os chineses veem como a estratégia russa. Esta não é apenas a minha posição. Acho que conversei e me comuniquei com vários russólogos bem conhecidos, especialistas em Rússia. Eles tendem a ver a atual abordagem ou posição russa essencialmente baseada em 3 áreas de questões. Isso é como o que você acabou de descrever. Os líderes militares ou de topo. Existem 3 questões separadas, mas interrelacionadas. Primeiro, os russos querem ter o que consideram uma solução de longo prazo para a guerra, para parar a guerra, mas com a condição de que isso leve a uma paz genuína e duradoura. Esse é o número 1. Número 2, os russos querem usar essa oportunidade para melhorar seu relacionamento com os Estados Unidos. Então, o relacionamento russo-americano precisa ser restaurado e melhorado, aproveitando essa oportunidade única nos próximos 3 ou 4 anos. A propósito, o tempo voa. Não haverá outro Trump. Talvez outra pessoa, mas Trump estará fora em 3 ou 4 anos. Portanto, esta é uma oportunidade única para uma melhoria geral das relações com a Rússia, que já ocorreu, a propósito. A Rússia já nomeou seu embaixador em Washington. Então esta é a segunda área em que os russos estão trabalhando. A terceira é aliviar essas sanções dos Estados Unidos, particularmente dos Estados Unidos neste momento. Talvez leve tempo para os europeus, mas há mais de 20.000 sanções. Acho que o lado americano ficaria confuso com tantas sanções contra os russos. Portanto, os russos também gostariam de ver isso como um amplo degelo das relações, o congelamento entre os dois lados. Então isso é muito, muito importante. E Putin, há apenas algumas horas, assinou um acordo, quero dizer, um decreto presidencial, para permitir que vários grandes fundos de hedge nos Estados Unidos se reconectem com seus ativos ou comprem ações de empresas russas de energia ou gás. Então, essencialmente, descongelar esses ativos do lado russo. Acho que Putin está dando o primeiro passo. Este é um sinal muito importante para o lado dos establishments de que os russos já estão tomando medidas. Estes estão relacionados, mas não necessariamente dependentes, por exemplo, de um cessar-fogo. Os russos realmente querem avançar com uma melhoria geral das relações com Washington, primeiro, e com a Europa, talvez, em um futuro próximo. Então é isso que está acontecendo. Os chineses gostariam de ver que essas coisas farão algum progresso. Há conversas entre muitos analistas de que uma das estratégias da administração Trump pode ou provavelmente é uma melhoria das relações com a Rússia para ter mais tempo para se concentrar na China e aumentar a pressão no Pacífico. Porque há pessoas que dizem isso. Quero dizer, o secretário de Defesa Mattis realmente disse isso. Os europeus deveriam assumir a responsabilidade na Ucrânia para que você possa fazer uma divisão de encargos e os Estados Unidos ganhem mais tempo para se concentrar na China. Agora, você acredita nisso? E em segundo lugar, você acha que a China, na verdade, em seus círculos, as pessoas realmente acham que isso é uma ameaça? Que pode haver algo se formando? E que pode haver uma cunha? Que os Estados Unidos podem tentar criar uma divisão entre a Rússia e a China? Isso é como uma analogia de Munique para a velha Europa, certo? Está sempre presente, está sempre na mentalidade de muitos no Ocidente, que você sabe, qualquer coisa que tentem fazer com Moscou serviria como alvo para uma terceira parte.
Isso é muito interessante e ingênuo, porque eles esquecem ou nem se preocupam em entender o amplo espectro das relações Rússia-China. Tem sido uma relação muito, eu diria, você sabe. É minha visão de longa data que esta é uma relação normal, é uma relação pragmática, é uma relação estável em meio a essas mega mudanças ao redor do mundo. Você sabe, isso é algo sobre o qual eu estava falando, que na América, a relação transatlântica e tudo está em alta velocidade, mas a relação Rússia-China é muito estável. Estável não porque se amam, mas por causa dos interesses básicos de cada um. China e Rússia foram muito além da oscilação de amor e ódio, como a Guerra Fria, como a lua de mel e o divórcio. 10 anos de lua de mel entre 1949 e 1959, seguidos por 30 divórcios de 1989. 10 years honeymoon between 1949 to 1959, which was followed by 30 years of divorce. It's 1960 to 1989. And that's very, I would say, detrimental. E isso é muito, eu diria, prejudicial aos amplos interesses estratégicos e de longo prazo de ambos os lados. E os dois lados aprenderam com isso. Eles investiram tanto na estabilidade e na construção de confiança em seu relacionamento bilateral. Uma das questões-chave, eu diria, é um acordo de ambos os lados para manter a estabilidade e a paz ao longo dos mais de 4.000 quilômetros de fronteira. Isso é muito importante, porque costumava ser algo em que ambos os lados investiam muito de sua riqueza e poder nacional, e isso prejudicava ambos os lados. Então, isso é algo que é muito diferente do passado. Então, para muitas dessas dinâmicas internas entre os dois lados, eles se tratavam como parceiros, não aliados. Aliás, porque aliados exigem o mínimo que é o compromisso mútuo, independentemente do que aconteça. Isso é o que uma aliança significa. Mas os chineses e os russos são genuinamente potências independentes, com uma política externa independente, uma política de defesa independente. E eu diria, são civilizações independentes. Aliás, há muito poucos países no mundo que realmente têm independência genuína. Por genuína, quero dizer que eles têm não apenas a vontade, mas a capacidade de fazê-lo. Eu diria que os Estados Unidos são um. Eu diria que China e Rússia, todos eles são potências genuinamente independentes. Eles são parceiros, mas não aliados. Eles são diferentes de 1914, quando os aliados de dois lados eram partes em guerra comprometidas entre si. Um lado, um país está atacando todos os outros. China e Rússia não têm o mecanismo de bloqueio automático e interligado. Então, a China não se compromete com nenhuma das lutas da Rússia e vice-versa, certo? Se algo acontecesse com Taiwan, a Rússia não estaria automaticamente comprometida. O Ocidente não entende isso. Tenho dito a muitos deles que eles não são aliados, eles são amigos. Portanto, a neutralidade da China é genuína, não é otimista. A China não quer ver guerra em geral a propósito. Veja o que a China fez nos últimos 40 e poucos anos, construindo pontes, rodovias, através das terras eurasiáticas. Esse é um caminho totalmente diferente do outro, que é bombardeando seu caminho. Você vê a força da destruição, as guerras ou guerras eternas que o Ocidente tem travado. Isso é tão interessante e fascinante para mim, porque acho que você está absolutamente certo. O problema é que o Ocidente, e especialmente a Europa, os Estados Unidos também, mas em menor grau, mas especialmente a Europa, não são capazes de pensar em estruturas fora do que estão acostumados. Então, quando veem a Rússia e a China cooperando, imediatamente percebem isso como uma aliança. E imediatamente colocam tudo nesses termos. Tentam retratar os russos como fracos, portanto, retratando-os como o parceiro júnior. Eles percebem tudo nesse estranho sentido de quem domina quem, porque é isso que fazem. É assim que agem com os outros. Mas isso é um genuíno mal-entendido de como a Rússia e a China cooperam, não é? Esse tipo de mal-entendido ocorre em vários níveis, e estamos falando no nível de políticas.
Tudo entre a China e a Rússia deve ser uma conspiração contra o Ocidente ou a América sob Biden ou qualquer outra coisa. Então é assim que eles veem a situação. Eles não têm nenhuma memória correta, eu diria, ou atenção dedicada para olhar a história a longo prazo. Ironicamente, os europeus deveriam saber mais sobre história, aliás. Eles não sabem. Mas se você olhar para a academia, deixe-me falar um pouco sobre essas teorias. Nos estudos ocidentais das relações entre Rússia e China, basicamente existem duas principais escolas de pensamento. Uma é o que eu chamo de escola alarmista. Qualquer coisa entre a Rússia e a China é alarmante para o Ocidente. Deve-se tentar trabalhar em conjunto. Então este é um lado extremo da academia. Há outro lado extremo que diz, ok, não importa, eles não vão fazer nada. Isso é o que vejo como as limitações dessas escolas. Não importa o que aconteça entre a Rússia e a China, elas são fundamentalmente diferentes. Têm culturas diferentes, histórias diferentes, religiões diferentes, e estas tempos diferentes. Rússia e são distantes nem de fria. Ambas no comunista e era o contemporâneo. Agora, é Erasmus, como a Rússia voltou-se ao Ocidente. Então, qualquer coisa que eles façam não permitirá que superem a paz de longo prazo entre eles. Isso é o que eu chamo de limitação das escolas. O que eles não conseguem ver é que a relação Rússia-China não é preto e branco. Existem muitas áreas cinzentas, muitas coisas entre eles que não se encaixam nessas duas, você sabe, escolas de sim ou não, ou alarmistas versus escolas limitadas. Mas é disso que o Ocidente se trata. Eles tendem a ver o mundo em preto e branco, bom ou mal, e qualquer coisa diferente do Ocidente deve ser ameaçadora. Então, eles se recusam a ver que o mundo é diverso e dinâmico. Veja a publicação do documento da 46ª Conferência de Segurança de Munique. É uma multipolarização. A propósito, o tema desta Conferência de Munique é muito interessante. Pela primeira vez, eles tentam se afirmar longe de Washington. Eles antecipam uma diferença com Washington, então começam a falar sobre, você sabe, multipolaridades. Isso é algo que russos e chineses têm falado há décadas, mas a multipolaridade deles é totalmente diferente. Se você lê o documento com atenção, eles parecem realmente um pouco inquietos com o rumo que o mundo está tomando. Eles ainda usam as palavras das potências democráticas e autocracias. Qualquer coisa não ocidental é ameaçadora. Então, a multipolaridade ou multipolarização está se espalhando para os interesses fundamentais do Ocidente. É disso que se trata Munique. Mesmo que pareçam estar progredindo a partir da unipolaridade, ainda desconfiam profundamente do Sul global. Quando o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, fez seu discurso em Munique desta vez, ele falou sobre a China como uma força de estabilidade e desenvolvimento. Não importa quais mudanças ocorram no mundo, a China manteria o curso, dedicando-se à estabilidade, desenvolvimento, paz e coexistência civilizacional, que inclui o Ocidente. A propósito, quando a ascensão ocidental ocorreu nos últimos 500 anos, essa ascensão foi às custas do não-Ocidente. Porque se você apenas olhar para a colonização, o imperialismo, o tráfico de escravos e as guerras do ópio, me poupe. Esse é o surgimento do Ocidente às custas do resto. Mas o surgimento do resto não necessariamente segue o mesmo caminho. O Ocidente sempre tem seu próprio lugar. A única mudança no futuro mundo multipolar que a China e talvez a Rússia prefeririam ver é que países, grandes e pequenos, tenham poder igual, posição igual e direitos iguais. O Ocidente também tem seu próprio lugar. Isso não significa o fim do Ocidente. Significa apenas o fim da manipulação ocidental e das guerras contra o não-Ocidente. Fora isso, o Ocidente é parte do globo como parceiros iguais. Então isso é algo que o Ocidente teme. Eles não são mais centrados no Ocidente. Acho que percebo a China como extremamente paciente.
extremamente paciente com o Ocidente, especialmente com os europeus, porque toda vez que os europeus vão à China, tendem a dar lições à China sobre todo tipo de coisas, como livre comércio, direitos humanos, uigures e assim por diante. E os chineses continuam apenas repetindo: não, olhem, estas são questões internas, e gostaríamos de contribuir para a paz e a estabilidade da maneira que a China pode ou gostaria. Os europeus continuam ignorando isso. E não apenas ignorando, continuam sem ouvir. Acho que eles são genuinamente incapazes de entender os argumentos vindos de Pequim. Agora, ao mesmo tempo, Pequim é extremamente paciente. Essa paciência é algo que faz parte da maneira como a China aborda os assuntos mundiais? Ou é algo estratégico que em algum momento pode se esgotar? E você sabe, a China pode mudar sua abordagem? Boa pergunta. Bem, sua pergunta parece sugerir que isso pode ser temporário, que os chineses, uma vez talvez mais poderosos, seriam mais impacientes com o Ocidente. Eu diria que não necessariamente. Acho que os chineses acreditam que somos diferentes. Isso é indiscutível. Mas ser diferente não significa que não podemos ou não devemos nos comunicar, e que não podemos respeitar os interesses mútuos uns dos outros. Então, acho que a ascensão da China tem sido, na verdade, um processo dos chineses voltando ao passado, às suas antigas sabedorias civilizacionais tradicionais, como a noção de Confúcio de unidade das diferenças. A propósito, este é o tema sobre o qual falei brevemente na Universidade de Kyoto. Então, somos diferentes, tudo bem. Somos diferentes, não estamos zangados com você, mesmo que você saiba muito pouco sobre a China, mas você pode olhar e ver por si mesmo. Você sabe, a noção de unidade das diferenças essencialmente significa que podemos unir o mundo precisamente porque somos diferentes. E isso é totalmente diferente da noção ocidental. A noção ocidental é a unidade da semelhança. Você sabe, olhe para a OTAN, olhe para a União Europeia, olhe para a coalizão de democracias que Biden, você sabe, promoveu por 4 anos. Eles só estão unidos com países de sistemas semelhantes, civilizações semelhantes, religiões semelhantes. É disso que se trata a política de identidade. Parte do racismo é a política de identidade, porque você é julgado não pelo que faz, mas por quem você é. Assim, o Ocidente julga o não Ocidente, incluindo a China, não pelo que a China faz, mas por que é a China. Então, qualquer coisa que a China faça é vista como inimiga ou uma ameaça. Você sabe, na América isso aconteceu no ano passado. Um senador, acho que o nome dele é Scott, da Flórida, declarou, sabe, tentou passar moções no Senado, na Câmara, que até mesmo o alho importado da China é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Qualquer coisa relacionada à China é uma ameaça à segurança nacional. Acho que os europeus, de muitas maneiras, ainda vivem nessa mentalidade. Eles não conseguem aceitar algo diferente, algo melhor. Se você é melhor que o Ocidente em IA, em semicondutores ou em carros elétricos a bateria, você deve ter roubado coisas de nós. Sabe, essa é a mentalidade na América, dia após dia. Sabe, a mídia bombardeia o público. Eles se convencem de tal posição em relação à China, tudo na China. Mas os chineses não pensam da mesma forma que o Ocidente. Eles veem que somos diferentes, mas podemos trabalhar juntos. Os chineses, em geral, não são muito ideológicos, mas muito pragmáticos e de mente aberta. E se você está fazendo algo grandioso, nós aprendemos com você. E para o Ocidente, se você está indo bem, deve ter roubado de nós. Então essa é uma mentalidade totalmente diferente. Você vai à China ver por si mesmo. Ninguém tenta impor nada a você. Mas o Ocidente continua vivendo nessa mentalidade. A propósito, eu diria que os chineses não julgam o Ocidente da maneira que o Ocidente julga a China. A democracia ocidental é boa. Os direitos humanos são bons. Mantenha isso para você. Deixe-nos decidir o que fazer, certo? Mas o Ocidente não é assim. O Ocidente é muito intrusivo, de certa forma. É o que os russos chamam de totalitarismo liberal. Os liberais, de certa forma, querem pregar ao redor do mundo, tentando globalizar tudo. O Ocidente tem isso como um resquício do antigo imperialismo, a propósito.
Então isso é algo que os chineses entendem. So that's something the Chinese understand that. Uma coisa que é interessante, é claro, nesta nova multipolaridade em que estamos agora, é que pelo simples fato de que agora você tem mais potências, você tem a Rússia, a China, os Estados Unidos, mas você também tem a Índia, e também tem a Indonésia, o Sudeste Asiático, que não são tão, como você disse, tão independentes quanto, digamos, a China, mas são mais independentes de certas influências do que antes, digamos, durante a Guerra Fria. Então, de fato, agora você tem a possibilidade de que esses diferentes centros formem novos entendimentos entre si. E acho que um bom exemplo é como a Índia e a China estão gerenciando suas diferenças. Eles têm diferenças muito fortes, incluindo escaramuças de fronteira, mas estão gerenciando bem, ainda cooperando enquanto reconhecem que têm problemas. Você acha que essa nova forma de gestão, quero dizer, unidade na diferença e assim por diante, impactará a maneira como o resto do Sul global está cooperando, apesar das ações que o Ocidente possa tomar? Porque, infelizmente, a estratégia central ocidental é dividir para conquistar, o que funciona diretamente contra a unidade nas diferenças. Certo? Como você vê isso se desenrolando? Acho que você apertou o botão mágico, dividir e conquistar. Isso costumava ser o passado, dividir e conquistar. Essa é a estratégia do Ocidente. Ainda é a estratégia, aliás, dividir o não Ocidente. E eu acrescentaria, dividir e sair. Esse é o título do livro. Nos anos 60, como os britânicos deixaram o subcontinente, deixando o Paquistão e a Índia em um estado de guerra eterna, divididos e saíram. Descolonização. Isso é exatamente o que os europeus fizeram com a maioria dos estados africanos, porque colonizaram todo o continente e os dividiram de acordo com suas chamadas linhas administrativas. E essas linhas administrativas impostas pelo Ocidente cortaram as fronteiras linguísticas, culturais e tribais naturais. Uma vez que eles saíram, você começou a ver multinacionalidades em um estado. Essa é a causa raiz de muitos conflitos ocidentais nos últimos 30, 40 anos, aliás, para o bem ou para o mal. Então, isso é algo que o Ocidente deixou, você sabe, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas a pergunta que você faz é até que ponto o Sul Global agora, que é um termo na moda, será capaz ou tem trabalhado junto para essa chamada unidade na diferença. Obviamente, isso tem sido um processo em andamento há décadas. Então, deixe-me dar alguns exemplos. Um é a Organização de Cooperação de Xangai. Isso existe desde o ano de 2001. Antes disso, era o Xangai 5, entre China, Rússia e vários estados da Ásia Central, gerenciando questões de fronteira e também a estabilidade interna. Mas em 2001, apenas alguns meses antes do 11 de setembro, foi renomeada para Organização de Cooperação de Xangai. Agora, Índia, Paquistão, Irã, Arábia Saudita e muitos países do Oriente Médio se juntaram a este grupo. Até mesmo Israel tentou se candidatar em um momento para entrar na Organização de Cooperação de Xangai, mas nunca entrou no processo, aliás. Mas Israel ainda está apelando para isso. Então, esta é uma maneira de ver como a Organização de Cooperação de Xangai é organizada e opera. É totalmente diferente da OTAN ou da União Europeia. É uma coleção de um grupo de civilizações diversas, com quase todas as principais religiões do mundo representadas na Organização de Cooperação de Xangai. Você tem a Rússia, como a ortodoxa cristianismo, e a China como confucionista e secular. China is a Confucius, secular. Hindu, you have Muslim, you have Hindu, muçulmano, você tem, sabe, tudo isso. Isso está longe do choque de civilizações que vem acontecendo há décadas. Abra os olhos. Sinto muito, mas olhe para isso. Claro, não é ideal. Não é ideal. Mas eles conseguiram trabalhar juntos em muitas questões internas e externas. E eles tentam gerenciar as fronteiras. A propósito, os russos realmente usaram a Organização de Cooperação de Xangai para mediar a disputa de fronteira entre China e Índia. Você sabia disso? Os russos realmente convidaram os chineses.
Esta é a reunião dos ministros das Relações Exteriores em Moscou. Então eles tiveram uma conferência a três. Isso aconteceu várias vezes. Eles tentaram mediar essas questões em vez de tirar vantagem ou dividir na sala. Então essa é uma ordem de cooperação de Xangai. E a mesma coisa aconteceu com os BRICS. Você sabe, os BRICS são basicamente uma organização não ocidental ou do sul global. E claro, o termo foi cunhado por, você sabe, esqueci o nome dele, um banqueiro americano. Mas você sabe, ganhou vida própria. Então os BRICS também são uma organização de entidades políticas, culturais e civilizacionais diversas. E elas trabalham juntas. Novamente, há problemas dentro dos BRICS. Eles não são todos, você sabe. A China tem um enorme poder financeiro e econômico em relação aos outros, mas estão no mesmo patamar. Eles desenvolveram seus braços financeiros, o novo banco dos BRICS, e os chineses realmente tentam empurrar suas próprias propostas. Como o presidente Xi Jinping, nos últimos 2 ou 3 anos, fez 3 grandes propostas. Sua proposta de desenvolvimento é uma prosperidade de desenvolvimento global. Os chineses realmente cancelaram todas as tarifas sobre os produtos de todos os países africanos para a China. Não há tarifa. Você pode acreditar nisso? Isso é o que a China fez. A segunda proposta é uma proposta de segurança global. É segurança igual e segurança para todos, não apenas para alguns. Você pode pensar que isso é como 1919, o wilsoniano, sabe, o Acordo de Versalhes, a segurança coletiva. Sim, o Sul Global pressionou por isso. E uma vez que a Ucrânia começou, eles tentaram pressionar por, sabe, propostas de paz. Finalmente, em setembro passado, eles lançaram os Amigos da Paz na ONU. Muitos, sabe, acho que iniciado por Brasil, China, e juntaram-se Egito, Turquia e muitos países do terceiro mundo do Sul Global. Então está acontecendo agora. Mas, novamente, quero dizer que a ascensão do Sul Global não significa necessariamente o fim do Ocidente. Apenas acaba com a dominação ocidental sobre o não-Ocidente. O Ocidente sempre terá uma posição. Os países ocidentais precisam abrir os olhos para ver que o mundo multipolar, talvez a versão chinesa ou do Sul Global, não é necessariamente tão horrível. Não é uma situação de sim ou não, preto no branco. O mundo é muito mais diverso. Então, neste mundo diverso, vamos trabalhar juntos precisamente porque somos diferentes. Se somos diferentes, deveríamos realmente trabalhar juntos. Ao contrário de agora, onde estão profundamente divididos. Então, deixe-me enfatizar um pouco mais esse ponto. Acho que os países ocidentais sempre argumentam que a democracia é o melhor sistema. Concordo que essa é a escolha ocidental. Não digo que este seja um sistema ruim, e não importa como você o alcance, o critério final para ver a maturidade de uma nação é ver como você trata países diferentes. É muito mais fácil amar seu próprio povo. Como os japoneses desenvolveram a cultura acolhedora? Eles a amam. Eles se curvam tanto uns para os outros. Tudo bem. Isso é o mínimo que você deve fazer. É o mínimo que os negros americanos precisam ser tratados como brancos. Isso é o mínimo. Não algo como o padrão estabelecido, mas o critério final para o mais alto nível de civilização é tratar alguém diferente de você. Você concorda? É muito fácil trabalhar com alguém de quem você gosta e com quem concorda no ambiente de trabalho. Mas é muito mais desafiador se você trabalha com alguém que tem uma visão diferente. Então esse é o jeito chinês. É um caminho difícil. É um caminho muito mais desafiador. Isso é exatamente o que Confúcio argumentou. Trabalhe com os outros se você sabe houver uma unidade de diferenças. Uma unidade de semelhança é extremamente fácil. Então você sabe, a OTAN é toda igual, assim como a União Europeia. Tudo igual. E daí? Você acha que pode tratar países não europeus como a Turquia da mesma forma? A propósito, a Turquia nunca conseguiu entrar porque sua cor de pele não é a certa, porque é muçulmana.
O maior problema dos europeus é que eles pensam que o colonialismo acabou porque não sentem mais. Eles pensam assim. E a outra coisa é que eles acham que superaram o racismo, o que nunca fizeram. Isso é tão risível para mim, mas é trágico porque ainda forma o núcleo de sua visão de mundo. E a visão que têm de si mesmos, que para eles é tão benigna, garante que todo o resto pareça ameaçador. E isso é uma tragédia. É uma tragédia absoluta, autoimposta, Generation Ramoma. E eu não sei como lidar com isso. Bem, acho que você sabe mais sobre a Europa do que eu. E uma parte de você é da Europa. Eu respeito sua opinião. A propósito, eu respeito a cultura ocidental. Acho que a democracia ocidental e o liberalismo têm suas próprias raízes históricas, culturais ou civilizacionais. Mas, para ser honesto, como você promoveria isso para outras partes do mundo? Deixe que outros decidam o que fazer. Quero dizer, olhe para a democracia ocidental hoje em dia. A chamada ordem internacional liberal está agora em frangalhos, em uma crise profunda, porque por qualquer razão, muitos desses problemas são causados por aquelas guerras eternas que o Ocidente coletivo travou contra o não-Ocidente desde o fim da Guerra Fria. Certo? Todas aquelas guerras no Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia, no Grande Oriente Médio e na África, todas aquelas guerras que o Ocidente coletivo travou contra o não-Ocidente, não importa onde, como Iraque, Small, Síria, Líbia, muitas por. Afghanistan, Syria, Libya, many parts. Now Trump tried to reclaim the Gulf. Agora, Trump tentou reivindicar o Golfo da América e do México e o Canal do Panamá, ou até mesmo, deixa pra lá. Exatamente essas coisas, você sabe, exportar essas coisas para o não-Ocidente realmente causou tanta dor no Ocidente. Você sabe, não apenas a ascensão de forças extremas em muitas partes do não-Ocidente, mas também refugiados e desabrigados, e você sabe, milhões. Olhe para Gaza. Quero dizer, este é o holocausto do século XXI. Não há nada que você possa fazer sobre isso. A propósito, acho que Israel e Palestina merecem sua própria pátria, mas olhe para o Ocidente. O Ocidente falhou em resolver seu próprio problema. O Holocausto começou no Ocidente. Agora está terceirizado para o não-Ocidente. Como e por quê? Claro, eu respeito a vida e os direitos do povo judeu. Eles são pessoas maravilhosas. Mas pense no impacto das guerras que o Ocidente travou contra o não-Ocidente. Então, fundamentalmente, eu discordo da noção de Huntington de que toda a história do mundo é uma guerra civil ocidental. Ele escreveu em Choque de Civilizações. Desde o Tratado de Westfália, o Ocidente nunca parou de lutar, e a Guerra Civil Ocidental finalmente terminou em 1991, que é o fim da Guerra Fria. Mas ele chamou isso de uma Guerra Civil Ocidental. Eu acho que é uma noção completamente errada, porque em todas essas chamadas guerras civis ocidentais, o não-Ocidente foi sempre impactado. Veja a Primeira Guerra Mundial. Países do Terceiro Mundo, você sabe, países não-ocidentais lutaram em ambos os lados. E a Segunda Guerra Mundial cobre tanto disso. A China sofreu 35 milhões de baixas na guerra travada pela nação asiática mais ocidentalizada, que é o Japão. O Japão se ocidentalizou tanto que ganhou o título honorário de branco, a propósito. Acho que isso é uma vergonha, mas é o país não ocidental mais militarizado. E, eventualmente, é uma retaliação contra o próprio Ocidente. Quero dizer, Pearl Harbor, certo? Então acho que devemos olhar para o Ocidente. Todas as guerras civis ocidentais. Agora, o Ocidente tenta empurrar esses bons valores, crenças, diversidade, tudo isso. Parem de fazer isso. Deixem que os não-ocidentais decidam o que fazer. Então acho que isso é algo que devemos aprender. Novamente, acho que não sei como isso, você sabe, responde sua pergunta. Acho que é uma questão muito ampla, mas acredito que a guerra na Ucrânia, que chamo de Guerra Civil Ocidental 2.0, é significativa. Veja como o presidente Trump lida com a guerra na Ucrânia e a guerra palestino-israelense. Acho que isso é uma prioridade, porque no fundo do coração,
Acredito que ele não quer ver europeus matando europeus. Posso estar errado, mas acho que para ele isso é uma tragédia. Para mim também é uma tragédia. Acho que tanto o povo ucraniano quanto o russo são povos maravilhosos. E veja quantas mulheres ucranianas agora foram convocadas para o exército. 70 mil. Agora, onde estão esses homens? Foram embora. E quanto mais forte for a posição europeia, por mais armas e mais apoio à Ucrânia, mais ucranianos morrerão nesta guerra impossível de vencer. É uma guerra sem sentido. Deixe-me dar um exemplo. Trump realmente tentou punir o General Mark Milley, o ex-chefe do Estado-Maior Conjunto. Sabe, eu o respeito, porque Milley foi o único americano, quero dizer, americano famoso, que tentou dizer que era hora de parar em novembro de 2022. Sabe, isso foi cerca de 10 meses após o início da guerra na Ucrânia. Isso foi logo depois que as forças ucranianas repeliram os russos da área de Kherson e estavam realmente avançando. Mas o General Milley realmente disse, enquanto falava ao Economic Club de Nova York, que era hora de negociar. Vamos lembrar da história. Na época do Natal de 1940, ambos os lados das facções em guerra na Europa perceberam que a guerra não estava indo a lugar nenhum, e já havia ocorrido 1 milhão de baixas. Eles sentiram que não iriam a lugar nenhum, mas faltou-lhes coragem para buscar compromisso e paz. Então todos os países, todos os participantes, escolheram a guerra. Ao final da Primeira Guerra Mundial, 3 anos depois, 20 milhões morreram. Isso é algo que Milley disse. Ele foi o primeiro e único oficial sênior na época a falar sobre isso. Mas ele foi rapidamente deixado de lado pela administração Biden, e desde então ninguém falou sobre isso. Ele mesmo tentou esclarecer sua posição a propósito. É uma tragédia que ainda vejamos jovens e até mesmo idosos ucranianos lutando na linha de frente e morrendo. Lembro-me de um ano atrás, em março de 2023, o Papa Francisco falou sobre isso. Pope Francis talked about it. He talked, I cite. Ele falou, como eu disse, que está tudo bem negociar. Negociação não significa rendição. Ele estava falando sobre a insistência do lado ucraniano. Você sabe, eles escreveram na Constituição deles que não há negociação com Putin. Mas o Papa falou sobre isso. Não significa levantar a bandeira branca. É uma honra parar de lutar. Não é uma vergonha, mas ele foi rapidamente descartado, e os europeus estão bravos com ele, ou os outros europeus também. Pense nisso. Milley e o Papa, essas vozes isoladas. Até agora, temos o presidente Donald Trump. E é por isso que no meu artigo, eu disse que Donald Trump realmente merecia o Prêmio Nobel da Paz, se os europeus permitissem que ele o recebesse, aliás. Você sabe, uma das partes da tragédia no momento é que esses fundamentos absolutos, os princípios mais básicos, não são apenas não seguidos, mas sistematicamente ignorados. Quero dizer, é apenas uma questão de fato, de pura lógica, que se você faz a paz, isso implica que você tem um inimigo, certo? E fazer a paz significa chegar a um acordo entre inimigos. É exatamente sobre isso que todo esse esforço se trata. E isso é uma noção tão estranha no momento para a facção da guerra, porque a facção da guerra e a lógica da guerra, é claro, querem resolver problemas através de mais guerra. E eles enquadram isso como paz. Mas claro, isso não é paz. Isso é lógica de guerra. A lógica da paz é falar com o inimigo, ponto final. E isso é o que está sendo criminalizado intelectualmente no momento nesses setores do Ocidente. Não é mais em todo lugar. Donald Trump está realmente descriminalizando isso desde o início. Donald Trump is actually decriminalizing this stray of thought. No matter how he's viewed by part of Não importa como ele é visto por parte da sociedade americana. Quero dizer, os liberais e os democratas, acho que Donald Trump tem o bom senso de dizer para esquecer essa bobagem de correção política ou teorias de democracia. O bom senso é mais importante. Ame seu povo. Ame outras pessoas. A vida é vida. E acho que Trump teria seus problemas, mas acho que ele deu um passo muito difícil.
Pessoalmente, gostaria de dizer, isso não é necessariamente representativo, mas acho que pessoalmente eu o observo muito. Posso discordar de muitas das políticas do presidente Trump, mas acho que gostaria de ver seus esforços de paz bem-sucedidos, pelo menos até certo ponto, pelo menos para desacelerar a onda de assassinatos desta guerra. E falando dessa força de paz ignorada pelo Ocidente, acho que você está absolutamente certo. Deixe-me fazer um ponto rápido. Acabei de ouvir algumas horas na TV que eles vão liberar os documentos Kennedy, John F. Kennedy. Sim, estamos falando em 17 ou 18 de março. Então, quando isso for ao ar, já pode ter sido lançado. Isso é o que o presidente Donald Trump disse hoje na TV. E ele estava realmente falando sobre Tulsi Gabbard, sua czarina da inteligência. Tulsi Gabbard realmente respondeu, sim, vamos liberar algo como 20.000 páginas de documentos. O presidente John F. Kennedy, absolutamente uma das razões pelas quais ele morreu, foi assassinado. Este é o meu palpite. Ele antagonizou o complexo militar industrial. Espero estar errado, mas acho que é isso. Mas pelo menos ele fez, logo após a crise dos mísseis de Cuba, ele percebeu que a política externa americana não deveria servir egoisticamente apenas aos interesses dos Estados Unidos. Então ele fez um discurso na American University em Washington e ele estava falando sobre paz para todos. Paz, a paz de longo prazo, paz genuína. E paz não apenas para os americanos, mas para os soviéticos, para os russos. Então esse tipo de coisa é totalmente inaceitável, como o que Donald Trump está fazendo hoje para a velha Europa e para certas partes da América do Norte. Quero dizer, o Ocidente coletivo, esses partidos de guerra, facções de guerra, esses são politicamente corretos. E eu acho, aliás, eu chamo de falcões de galinheiro como os europeus, porque eles querem lutar guerras, mas são realmente covardes. Eles não têm armas. Eles ainda querem que outros morram por eles. Eu os chamo, é assim que alguns americanos chamam esses civis, como Bill Clinton, Hillary e Dick Cheney. E o Bush mais jovem, quero dizer, o presidente Bush. Eles nunca lutam uma guerra, mas querem guerras. Guerras eternas. Então, falcões de galinheiro, essas pessoas. Mas eu acho que os europeus merecem o título de falcões de galinheiro. Claro, talvez inclua os canadenses também. Mas o crime, entre aspas, do presidente Kennedy é que ele começou a perceber que na era nuclear, a única saída para o mundo todo é a paz para todos. A forma como ele redigiu seu discurso foi muito interessante. Mais tarde, ele revelou a seus amigos próximos que não podia deixar seu redator de discursos presidenciais fazê-lo. Ele mesmo o redigiu em um avião, com vários rascunhos, e fez isso. Isso ainda está disponível, e eu cito de vez em quando. Acho que isso é algo que foi dito a Kennedy. A propósito, na campanha para sua eleição, ele era um falcão. Ele acusou o presidente Eisenhower de traição, de permitir que os soviéticos tivessem a chamada lacuna de mísseis. Aconteceu que a lacuna de mísseis era o contrário, e ele acusou Eisenhower de permitir que as forças estratégicas dos Estados Unidos declinassem tanto. Mas uma vez na Casa Branca, ele percebeu que os Estados Unidos tinham mísseis demais. E então o desastre da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis de Cuba, ele percebeu que esses estados profundos, a propósito, Donald Trump usou esse termo, mas ele percebeu que o estado profundo, o Pentágono, realmente queria se afirmar e tentar manipular toda a crise. Ele conversou secretamente com o lado soviético, permitiu que seu irmão conversasse com o lado soviético, contornando o Departamento de Estado, contornando a CIA. E isso pode ser o crime definitivo. Esta é a minha suposição, a propósito. Mas acho que agora Donald Trump está em tal posição, e ele é visto por muitos na velha Europa, e também eu diria em partes da América, como politicamente incorreto. A grande mídia ainda, dia após dia, o condena e o trai. Você sabe, os valores ocidentais, os interesses ocidentais. Esta é exatamente a razão pela qual publiquei o artigo. Não é apenas para os europeus, mas também para o Ocidente coletivo.
Acho que precisamos dar um momento para a paz. E este é um momento muito difícil e único. Uma janela de oportunidade que finalmente alguém na Casa Branca percebeu que tudo estava errado. Sim, ainda é a guerra da Rússia, isso não há dúvida. Mas não sem provocação. Não sem provocação. Como eu chamo de novilíngua no Ocidente por muitos anos, sem provocação. A ordem internacional baseada em regras, isso é muito. A Rússia travou uma guerra, mas foi provocada repetidamente. Então, é isso que vejo. A questão é que, por muito tempo, nos últimos 500 anos, os europeus e os anglo-americanos, esse coletivo, conseguiram impor sua visão de mundo a todos os outros. Esta será a primeira vez em que isso não funcionará, e quando eles terão que voltar para revisar sua própria estrutura. E esse não provocado será uma grande reestruturação, e vai doer, mas será necessário para entender onde tudo isso deu tão errado. Esta tem sido, na verdade, a visão consistente da China de que a guerra na Ucrânia tem um fundo histórico e estratégico político profundo. Não é algo isolado, caindo do céu. Esta é a razão pela qual os russos querem ver a origem da guerra. Portanto, sobre esta questão, os chineses concordam com os russos. Mas, por outro lado, os chineses ainda podem querer ver que a soberania e os direitos territoriais da Ucrânia sejam preservados e reconhecidos. Então, vai ser um processo muito longo e difícil. Não 24 horas, a propósito. Mas muitas pessoas zombam do presidente Trump. Eu diria para dar uma chance ao presidente Trump. Quero dizer, isso é algo que o garoto, claro, ele não tem 80, ele tem 78 anos. E é algo que eu diria que pode não ter muito tempo, mas o processo de paz é apenas uma breve janela de oportunidade e algo que espero que produza resultados mais positivos. Eu também espero que sim. Eu também espero que sim. E gostaria de agradecer a você, Yubin, por todas as percepções. As pessoas que querem ler seus textos, suponho que devam ir ao Comparative Connections. E onde mais você costuma publicar suas percepções? Tudo bem. Vou colocá-los nas descrições, os que eu consegui encontrar. E as pessoas podem te encontrar pesquisando seu nome no Google também. Eu gosto de trabalhar com sua plataforma. Acho que está se tornando muito mais significativa agora. Acho que sua empresa começou em um momento difícil e muitas pessoas duvidaram dela. Neutralidade é uma palavra suja, e não é. Estar no meio é muito mais difícil do que tomar partido. Isso confunde estar no meio, a propósito. Então acho que você está em um processo muito heróico e significativo. Eu respeito você de todas as formas. Obrigado por isso. Obrigado. Muito obrigado. Tenho mais uma coisa para conversar com você assim que desligarmos a câmera. Mas neste momento, gostaria de agradecer a você, Yubin, pelo seu tempo hoje. Obrigado. Thank you.